Fala pessoal, bem-vindos a mais um momento. McLaren's MP4 12C por São Paulo. Desses dois carros que eu vou falar, esse episódio acontece depois da Platinos, é pós-Platinos, né? Então eu não estou meio que seguindo uma linha do tempo exatamente assim linear, estou pegando episódios esporádicos até para poder falar um pouquinho de cada marca, né? Antes, dá uma olhada no nosso Animecast da semana. Eu e o Matheus gravamos sobre o Ferrari F40, aí o Hypercar, é um dos meus preferidos, assim, ou se não o meu preferido. A gente comenta sobre várias coisas. Inclusive eu deixo disponível 4 manuais do proprietário. Lá você pode ver pelo SoundCloud, pelo Apple Podcast, pelo Deezer e pelo Spotify. Se você quiser comentar, eu até sugiro que você comente, dá um like lá pra gente. Faz isso no SoundCloud, tá? Porque essas outras plataformas que eu citei, elas não permitem comentários, né? Então, se quiser ouvir pelo SoundCloud, você pode ouvir pelo seu telefone, tá? Procura lá por NBcast e procura o último episódio que foi o da F40, nesse momento que a gente gravou, né? Eu deixo 4 manuais do proprietário lá para você dar uma olhada. As diferenças série 1, série 2, versão americana, versão europeia, dá para você buscar tudo lá, tá? Então, bom, vamos lá. Esses dois carros, a gente gravou um clipe há um tempo atrás. Vou até dar uma olhada a data, que eu já não lembro, mas só para ter ideia, teve muitos amigos presentes. 16 de agosto de 2012. Então a gente gravou um clipe na Majestic. Majestic é uma concessionária que existia, que hoje eu acho que é a Direct Import, se eu não me engano. Pós-Platino, até o Leone, o Matheus, os dois trabalharam lá. E a gente teve contato com muitas coisas, a gente viu o Zonda lá também, vou gravar um episódio só do Zonda depois. E a gente teve a oportunidade porque importaram algumas McLarens MP4 12C na época, né? Então, rapidinho, só para falar antes, a MP4 12C é esse modelo aqui da McLaren, ela surgiu para pegar diretamente como concorrente a 430, ou supostamente o sucessor dela, que veio a ser a 458 Itália. A McLaren queria voltar a essa ideia de construir carros, né? E ela ficou tão determinada porque é engraçado que eu falo assim, isso eu não vejo um problema, muitas montadoras fazem isso. Elas compram carros da concorrência e trabalham em cima disso. Eu acho normal isso, né? Por exemplo, a Nissan deixou claro que o GTR e o R35, elas compraram 911 Turbo, ou talvez mais de um, desmontaram o carro e foi ver como que a Porsche chegou naquilo para tentar fazer um produto equivalente, né? Também é dito do Ford GT, aquele de 2004 também, que a Ford comprou algumas Ferrari 360 Modena, desmontou o carro, eles estavam determinados que os carros que eles queriam reviver, o nome GT40, acabou sendo só Ford GT por questão de patente, mas teria que ser mais rápido que uma Ferrari, né? Que a 360 Modena na época, né? E nesse carro não foi diferente, né? Na notícia que surgia, a gente ouviu falar desse carro, o problema é que a McLaren, eu acho assim, é uma opinião minha, né? Ela perdeu um pouco o timing no momento que ia lançar esse carro. Porque eu sei que ela estava querendo já lançar um modelo para concorrer, voltar assim, a McLaren a produzir propriamente carro, porque até esse momento já tinha acabado a parceria com a Mercedes, lembra? Mercedes, SLR e McLaren, né? Então ela queria criar um produto próprio, até é engraçado porque nessa época você acha notícia em vários sites assim da época que a McLaren estaria construindo um protótipo e ela teria comprado Ferraris para secretamente, até eu não vou lembrar o nome de cabeça agora, mas até comprou, acho que se eu não me engano foi 2, que uma eles pegaram o carro, tiraram o motor dela, colocaram esse motor novo, na época eles estavam desenvolvendo, e a outra eles mexeram no sistema de escape para tentar achar uma harmonia de som para dentro da cabine, já que o carro ia ser um motor turbo, né? Então eu lembro disso daí, eu lembro que a McLaren também tinha comprado aquele Ultima GTR. A gente tem um Ultima GTR aqui, eu sempre confundo Ultima GTR, mas vai aparecer uma foto aí para vocês, para ver como que funcionava o sistema de suspensão e frenagem do carro. Eles que estavam dispostos a produzir um carro muito bom, né? Até uma outra coisa curiosa, que o designer desse carro, da MP412C, é o mesmo que fez a 430, a F430, que também fez a MC12, Maserati, fez o Mini, é muito famoso, Frank Stevenson, né? Aí você vê, tipo, a McLaren estava determinada a voltar para o mercado, a criar um produto para voltar, talvez, os bons tempos da McLaren F1. A gente tinha a ideia, eu pelo menos, a gente não, pelo menos eu, né? Você vê a McLaren F1, a primeira coisa que você lembra são os 3 assentos, né? Então eu achava que esse carro, todas as McLarens eventualmente que iam vir assim, com 3 assentos, né? Até esperava isso da SLR McLaren, infelizmente acabou não sendo. Veio só vir agora na Speedtail, tipo, praticamente foi o que? 15 anos depois só.
Então assim, a McLaren pegou o projetista que fez a 430, comprou algumas Ferraris, comprou a última GTR e lançou esse carro, né? A questão que ela anunciou, se eu não me engano, acho que foi em 2009, tinha vazado um desenho dela, ou supostamente apresentado um conceito final de 2008 para 2009, a gente falou, esse aqui vai ser o concorrente da Ferrari da 430, acho que veio até um pouquinho antes. O Frank Stevenson acho que foi contratado em 2007, se eu não me engano, não me lembro exatamente, mas... aí o que aconteceu? Só que lançou esse desenho e fala, puta, legal, o carro é muito bonito, realmente ainda acho o carro muito bonito. Mas o problema é que a McLaren demorou demais até desenvolver, fazer todos os testes. O carro foi lançado, assim, anunciado em 2010, assim. Acho que a produção mesmo foi em acho que 2011. Então, assim, a gente fala que... Eu pessoalmente falo muito isso, que ela perdeu um pouco o time por causa da linguagem visual. Porque o carro ele é bonito, mas essa identidade visual é um estilo 430, a F430. A 458 a Ferrari já mudou, já a identidade totalmente diferente, né? E os LEDs, provavelmente trabalhou bastante nos LEDs, e eu falei, putz, a McLaren, tipo, em 2 anos o design ficou muito ultrapassado, digamos assim, né? Teve as questões da 650, como fosse uma espécie de um facelift desse carro. Eu acho o design desse carro melhor, não gosto do design da 650S. Eu acho, pessoalmente, a McLaren P1 é um carro bonito como você olha pessoalmente, por foto eu não acho. Hoje ainda acho o carro feio, mas pessoalmente você muda um pouco de opinião, principalmente a frente, né? E a 650S foi a tentativa de, sei lá, fazer uma versão mini P1 assim de visual, mas eu acho que esse carro tem questões muito mais harmoniosas, né? Então esse carro ele usa um motor V8 3.8, é um produto in-house McLaren, né? Só que o bloco é Yamaha, pouca gente sabe disso, né? Então a gente teve a ajuda dos japoneses aí, bem sutil. Mas o carro na época era 600 cavalos, câmbio de dupla embreagem, que na época eles já falavam que é o tal do, como é que era? Seamless Shift Gearbox, que era trocas imperceptíveis, é câmbio de dupla embreagem de 7 marchas, né? Na verdade, assim, pra época era muito rápido, o Ferrari já estava surgindo também nessa época, já a Califórnia já tinha a 458, a Porsche também estava vindo com os modelos PDKs aí, também os câmbios PDKs de dupla embreagem, então a McLaren já entrou num mundo assim... que o manual automatizado de uma embreagem já era, olha, 2010, a Lamborghini tá até hoje ainda com isso daí na Aventador SVJ aí, né? Mas é um carro que vai sair de linha, tipo 10 anos depois você vê que o carro ainda está sendo produzido, né? Mas aí a McLaren trouxe algumas tecnologias, como por exemplo o monocoque em carbono, né? Que eles falam, como é que eles chamam? É Carbon Monocell, se eu não me engano, né? Carbon Fiber Tub que eu falo, né? Que é toda a estrutura, aquela parte da célula de sobrevivência em fibra de carbono, né? Então isso deixa muito leve. Eu lembro que a estrutura que eles falavam pesava 80 quilos. E era um carro assim, promissor. As asas estilo McLaren F1, a SLR, aquelas Cisney, né? Cisney Doors que eles falam, né? E eu falei, caramba, vai vir forte e tal, né? E eu lembro que quando eles estavam anunciando esse carro, a Platinos existia ainda. E eu lembro alguns detalhes assim, que eu tinha comentado com o Leone, que, putz, seria legal se a Platinos trouxesse, né? Já foi atrás, tal, falando com o Júnior. Só que é engraçado, eu lembro de memória isso, tá? Ter visto num computador, às vezes é no computador do Júnior, eu não me lembro, em que a McLaren respondeu o e-mail da Platinos falando que ela não tinha interesse em vir para o Brasil. Isso a gente deve estar falando no final de 2010, eu acho, ou 2011 talvez, por aí, algo do tipo. Que aqui eu falei que a filmagem foi em 2012, né? 2012, final de 2012. Ele foi uma chateação pra gente, que ele falou, caramba, uma marca dessa, né, não querer vir pro Brasil, eles não estavam querendo investir naquele momento, pelo menos, eu acho que eles estavam com problemas maiores, porque esse carro teve muitos recalls, né, teve mais de 6 recalls, e eram uns recalls meio severos, né, mas ele teve algumas questões da suspensão também, que a suspensão é meio que hidráulica, com uma compensação de ar, é um negócio diferente que eu vou falar mais pra cima. O que mais que eu posso dizer? O que era bizarro era o nome, né? MP412C virou muita piadinha porque eu acho que o Jeremy foi um dos caras do Chris Harrison também falava isso, que era um nome horrível, que o nome parecia um fax machine, né? Parece uma máquina de fax. Acho que muita gente nem sabe o que é isso, né? É uma máquina que você pode passar um documento para uma outra pessoa em outro lugar, ela é tipo um scanner, você escaneia assim, a máquina escaneia e passa esse papel para qualquer lugar do planeta, sabe, assim, através de linha telefônica, né? Então, a gente teve a oportunidade de ver que importaram algumas independentes daqui antes do episódio, antes da McLaren do Brasil existir, propriamente mesmo, né?
E a gente acabou fazendo um vídeo junto à Majestic com esses dois carros, né? Ah, eu não cheguei ao nome atrás da cor, mas essa eu acho que é o... já era McLaren Orange, é a antiga Papai Orange, a cor da McLaren F1 LM, né? E é uma pretinha aqui mais discreta, vai, digamos assim. Então, o vídeo que na verdade eu vou deixar aqui para vocês verem no card, são, se eu não me engano, são 3 vídeos, eu acho, são 3 vídeos. São 3 vídeos, é um vídeo da edição do Leone, que o Leone fez, tem um das tomadas, que a gente fez dela parar dos carros passando, e tem um onboard quando eu andei no carro nesse dia, né? Até nesse dia foi legal porque eu acabei andando não só na MP412C, mas eu acabei dirigindo uma Touareg pela primeira vez, Touareg V8, né? Puta, lembra que a Touareg tinha acabado a bateria, ainda bem que a gente conseguiu teve que abastecer, acabou a bateria, putz. Mas foi legal porque a gente fez o vídeo, então vou até deixar passando aqui no fundo enquanto eu vou comentando, né? E eu lembro dessa frase de início aqui, que é uma frase que vocês vão ver no vídeo. To be competitive right now, you gotta have all the things that you can have in terms of electronics. And that's what McLaren has tried and is trying to achieve. Uma fase de impacto, né? O estilo de determinação dele. Até esse vídeo, essa frase do Senna, eu lembro que o Leone me mandou uma mensagem e falou: cara, eu tô precisando queria colocar uma frase do Senna de impacto no vídeo, né? Tem como você me ajudar? Eu falei: putz, beleza. Aí eu lembro que eu saí que nem um louco vendo um monte de vídeo de press release, de entrevista do Ayrton Senna, falando de lançamentos assim dos carros de corrida da Fórmula 1, né? Até se eu não me... Esse vídeo, assim, esse trecho aqui que eu peguei e mandei pro Leone é de YouTube ainda. Eu não tenho vídeo assim que eu não lembro mais, mas é ele falando, eu acho que é da MP4/5. E ele falou que o carro não estava muito bem acertado ainda, é uma parceria com a Honda, não sei o que, e a gente está determinado a melhorar isso. E caiu uma frase de impacto bem legal, assim, né? Então eu mandei pro Leone: o que você acha dessa frase? Aí ele até o Leone pediu: o que ele fala? Eu falei: ele fala isso, isso, isso. Porra, legal, vamos pôr essa daí. Aí ele fez o clipe, a gente andou por São Paulo, né? Na época já tinha a ponte estaiada. O upload desse vídeo tá 11 de outubro de 2012, né? A gente passa no JK Iguatemi, ponte estaiada. Aqui a gente já tinha câmera HD, mas assim, aqui... Eu lembro que eu briguei isso com o Leone, porque já tinha 1080, mas ele fez a resolução renderizar em 720, mas beleza, né? É que na época a gente usava Sony Vegas, não dava do Premiere, né? O Sony Vegas eu não gosto até hoje. O Sony Vegas ele é muito limitado, é muito fraco, né? Aí tem a questão de mostrar o carro, né? Aparecendo, tem uma musiquinha de fundo, esses inserts que o Leone fez, porque a McLaren tem muita identidade visual repetida nesse carro. Ele até fez questão de mostrar, tinha até falado isso pra ele. Quer ver? Deixa eu ver se consigo dar aqui, ó, nessa piscada da McLaren. Eu vou ver se eu coloco um print aí que eu não vou conseguir pegar aqui de cara, que é o símbolo da McLaren bem na lanterna. Ela repete bastante identidade visual na marca, né? E a gente andou por São Paulo, foi numa madrugada de... Ó, até essas fumaça, alguém, eu não lembro quem, trouxe uma máquina daquelas de balada, sabe, de jogar fumacinha. E a gente fez pra dar esse efeito místico e tal. Eu lembro que nesse dia tava o Fábio Aro também, fotógrafo. Um abraço, Fábio, faz tempo que eu não vejo ele. E ele fez umas fotos legais também, ó. Deu umas insetos, o Leone fez. Ele fez também filmagem com slider, o Fábio tava com slider também, foi bem bacana isso aqui. Tem uma musiquinha de drama no fundo, umas filmagens e tal, e a gente andando por São Paulo, né? Eu tava dirigindo a Touareg, até dá uns trechos de uns vídeos, dá pra ver a Touareg. Muito legal, né? Aí tem os insertos do Senna também. Isso aqui a gente fez na madrugada, como eu falei. A gente tava com medo porque assim, os dois carros não tinham placa, né? Eu falei: cara, a gente vai ser parado, os caras vão prender a gente encontrou o CT no meio do caminhão, não falavam nada. Viram que a gente tava com uma filmagem, tava com uma Touareg, então tava filmado, tinha um Subaru juntos também com a gente. Então foi mais tranquilo, ó. Várias tomadas. As câmeras infelizmente não eram as melhores na época, né? As GoPros ou próprias câmeras normal de punho que a gente tinha, né? Estilo DSLR. Mas ficou uma filmagem legal que a gente queria fazer isso, né? Porque basicamente, assim, não sei se foi as duas primeiras que chegaram no país, mas é a primeira que se fez vídeo, né? No Brasil. Até esse vídeo a gente chegou a mandar pra página da McLaren no Facebook.
te mandou, escrevi uma mensagem lá e eles divulgaram, acredita ou não, eles divulgaram na página do Facebook. Até tentei achar, mas o post deveria ser de 2012, para achar uma coisa que eu descobri pro Facebook, eu não consigo achar uma busca de post antigo, tipo um post de 2012 eu não consegui achar, deve ter alguma ferramenta escondida, alguma opção de você fazer isso mais rapidamente, eu não achei. Eu queria achar esse post e mandar pra vocês. Então uma galera comentou, até teve até brasileiro, caramba, isso é no Brasil e tal. E até a gente brinca porque essa frase de impacto, do Senna e tudo mais, e feito no Brasil, isso a gente fala até hoje, que isso daí foi uma inspiração para a McLaren, porque querendo ou não, o vídeo do press release da 675LT, que veio anos, bem anos depois dessa, porque teve a 650S, depois a versão semipista que é a 675. A 675LT e a 720, que tem a voz do Senna do fundo e mostrando o carro acelerando, cara, a gente tinha feito isso antes, digamos assim. You think you have a limit. As soon you touch this limit, something happens and you suddenly can go a little bit further. With your mind power, your determination, your instinct, and the experience as well, you can fly very high. Então a gente até brinca, os caras copiaram a gente, tá? Não sei o que, nem pra agradecer, os caras só falam, mas achou legal que colocaram na página da McLaren, né? Esse vídeo tem visualização, mas ele não tem carregado 264 mil, assim, né? Algumas questões que eram ditas desse carro era que tinha a tecnologia também do brake steer, né? Que você está fazendo uma curva, as rodas de dentro elas freavam para o carro fazer curva mais rápido, digamos, um freio independente. O problema é que se você tentava desligar todo o sistema, controle de tração e estabilidade, o carro você não conseguia sair de lado. Até tem um vídeo do Fifth Gear, até recomendo ver, vou ver se eu coloco na descrição, que o Tiff vai fazer um slide e o carro ele vai sair de lado e ele tenta corrigir, mesmo você desligando toda a ajuda. E até se falam que é um carro perigoso, teve o recall desse brake steer, ser menos atuante, até acho que na 650S talvez não tinha ou já era bem menos atuante, né? E teve vários recalls desse carro teve problema na porta, porque a McLaren queria deixar esse carro bem leve. Então, você pensa, o monocoque, a célula de sobrevivência pesava tipo 80 kg, a estrutura do carro pesava tudo, acho que era 1.300 e alguma coisinha. Era um carro hiper leve. E também pela rigidez da fibra de carbono, você conseguia fazer um carro fazer mais curva, né? Tinha suspensão hidráulica, ela compensava, que eu vou falar mais já. O problema foi assim, ela exagerou em algumas coisas, como por exemplo, as portas. Até vou mostrar umas fotos aqui, deixa eu até mostrar. Essas fotos eu vou deixar algumas na descrição, algumas fotos minhas, algumas do Gustavo lá do Canadá, um abraço Gustavo, tá na hora de gravar NBcast com a gente, hein? Aqui, e olha o Mateuzinho, olha o Mateus, era magro e tinha cabelo, olha só. Abraço, Mateus. E olha, até eu no reflexo aqui. Eu lembro que eles ficaram filmando detalhes do carro interior, tudo na laranja ou de tomara, que é o carro mais bonito, tinha mais atenção, né? E eu fiquei mexendo na preta, tinha falado com o Jay, que era o dono da Majestic na época, porque tem um sensor, né, da porta que você passa a mão assim para destravar. Cara, é assim, é incrível, quem gosta de tecnologia acha tudo que é de tecnologia é incrível, né? A questão é saber se na teoria funciona, vamos ver se na prática presta, né? Tá, não prestava, era uma porcaria esse sistema. Porque se você sujasse ali, ou sua mão não estava completamente limpa, ou se você até tivesse anel na mão, cara, você passava ali, além de você passar a mão, que você teria que encostar, você poderia riscar a lateral embaixo, por estar sujo, você passa a mão, o sensor não lê e não destrava a porta. Claro que nas primeiras 12C não tinha botão na chave, então você só tinha que abrir assim. Depois os caras colocaram um botão na chave, que é o caso dessas duas, então assim, você apertava na chave, ela destravava uma porta, depois a outra, eu acho que abria a parte de trás também. E na frente, acho que tinha 4 botões, eu não me lembro agora. Mas nas primeiras não tinham. E mesmo nessas, o que acontece é o seguinte, você demora para pegar a manha para abrir a porta, depois você acha legal, mas cara, na pressa, ou você precisa fazer alguma coisa, como teve um relato que teve de um proprietário que foi um dos primeiros da 12C lá fora, acho que foi na Inglaterra, ele foi no supermercado com o carro e tal, e o carro estava levemente sujo e começou a chover. Aí ele foi correndo pro carro abrir a porta e não conseguia abrir a porta. Ela estava ali passando a mão assim, não conseguia.
Resultado, ficou desesperado, jogou as coisas no chão, foi na porta do passageiro, tentou, uma hora foi, aí ele teve que entrar pela porta do passageiro. Vê que porcaria que era, né? Então, tipo, algumas coisas na teoria são incríveis, na prática nem sempre, né? Aí até os modelos seguintes, quando virou facelift, porque o carro inicialmente, essas são MP4 MP4-12C, né? MP4-12C. Quando virou um facelift, uma espécie de facelift, em 2012, se eu não me engano, aí eles colocaram um botãozinho aqui embaixo, acho que até do Schmidt, não, o Schmidt teve 650S. É um botãozinho aqui embaixo no lugar de sensor. A ideia de colocar o sensor é para economizar peso. Mas assim, cara, é uma porcaria. É legal de ver, de brincar assim, mas na hora do mundo real as coisas não são tão coloridas assim, né? Então foi isso. Alguma das questões da McLaren. A gente deu uma volta por São Paulo mesmo, vai ter umas tomadas aí, vou colocar como insert aí para vocês. E teve o momento do onboard também, né? O onboard foi um trecho que eu andei, o Leone tinha falado com o chefe dele, com o Jay na época, né? Tava o Rafa, nossa, o Rafael da Majestic, o nosso amigo Nômade, espero que ele esteja bem. Onde você está, Rafa? Que país você está dessa vez? Esse aí vive perambulando pelo planeta. Então eu andei um trecho com o Leone, me colocou lá para andar na 12C, que eu vou colocar um trecho do vídeo agora, porque eu pergunto algumas coisas pro Jay sobre, acho que vale a pena ver, peraí. Sabe o que eu tava reparando? Assim, na posição do Touareg, se acelerando forte, dá a impressão que é uma 458. Lembra muito assim, mas depois você ouve o alívio da turbina, né? A turbina é foda. Então. Com 6 mil giros, tem mais 3 mil giros. Deixa eu te perguntar, a suspensão tá em que modo? Agora tá no pista. No mais confortável, é isso mesmo que é extremamente confortável? Não, vou deixar agora. Vou pegar até um bueiro pra você ver que... Bem confortável. É confortável. Pra caralho. Modo pista, olha a diferença. Nossa, bastante. Para um carro de esportivo, realmente ele é assim, confortável. Eu vou explicar qual que é a questão disso daí. Bom, algumas coisas. Câmera. Essa câmera eu peguei do meu amigo Daniel Coragem. Um abraço, Dani. Faz tempo que eu não te vejo também. Espero que você esteja bem. Ele tava com uma câmera top na época. Era uma Sony. Putz, eu não lembro o modelo. Que era o seguinte, é o que eu falei. A gente vive outros tempos, né? O pessoal de hoje não tem muita noção como que eram as coisas, né? Pode parecer muito escuro aí pra você, tá? Você olhando assim, você fala... Nossa, mas a filmagem está muito escura, não dá pra ver nada. Pois é, o que a gente tinha na época. Acho que câmera é melhor que isso, só câmera de cinema, as Panavision da vida, né? Acho que não tinha câmera RED na época. Então, ele tinha a melhor câmera, ele até ofereceu, quer ir com a minha e tal? Aí eu fui, só que a dele tinha uma pré-estabilização, a estabilização não era tão boa da câmera. A gente estava num momento em que estabilização de imagem era um negócio que estava surgindo também, né? Hoje você vê os celulares de hoje, né? Desde o Samsung, os Xiaomi, os Apples, assim, como eu vejo os celulares de hoje, eu acredito. Eu falei, nossa, cara, é surreal o que uma tranqueirinha dessa consegue fazer, né? Porque na época a gente tinha as câmeras maiores e não tinha estabilização, né? Mas essa câmera na época era muito boa porque ela pegava muita iluminação, mas é engraçado, na época isso, né? Hoje eu olho, tipo, nada demais a câmera, pelo contrário, a câmera é ruim. Na época era muito boa, mas hoje era ruim. Essa câmera era a melhor que a gente tinha, era melhor que a minha, melhor que a do Leone. O Renato acho que apareceu nesse dia, eu não me lembro. Então assim, cara, a gente... É engraçado como são as coisas. É que nem a gente costuma com, por exemplo, um monitor desse, né? Um monitor LCD 22. Aí você volta aqueles monitor de tubo que eventualmente eu encontro na minha vida, já quem mexe com tecnologia, né? Nossa, eu não sei como vivi naquilo. Além de ser grande, trambolho, pesado, esquenta demais, gasta uma energia desgraçada, né? A gente acostuma com isso aqui, né? Nossa, é absurdo, né? Sobre a suspensão do carro é o seguinte. O carro ele tem uma suspensão hidráulica com compensação a gás, né? Tipo, suspensão
É tipo bolsa, mas ele compensa gás, não é bolsa, não é compensa com gás. A questão é o seguinte, porque na época Jeremy Clarkson falava que esse carro, se eu for olhar o review do Top Gear na época, ele fala que era mais confortável que um Rolls Royce. Eu olhei assim para um carro esportivo, ou a McLaren descobriu um negócio muito insano, assim, pra gente estar vendo um novo iPhone, tipo quando o Steve Jobs lançou o iPhone, tipo, total, a gente tá vendo uma coisa revolucionária, sabe? Tipo um Elon Musk lançando um carro elétrico, assim, pela primeira vez visto no mundo, que impactou na época. Ou é papo, né? Mas sendo o Top Gear de Jeremy Clarkson, eu já fiquei um pouco de papo. Eu gosto dos reviews dele, mas tem muita coisa que é papo, principalmente o produto em inglês, deixa muito claro isso. Deixei muito tempo isso no Amigos por Causa, eu falo sempre aqui, né? Então, andei no carro, tive a oportunidade. O carro, assim, para um esportivo, ele realmente é muito confortável. Só que assim, não é que ele absorve as pancadas. Porque você pensa num Rolls Royce, numa classe S, uma série 7, 1 a 8, você está andando, as suspensões elas trabalham para compensar e absorver, né? Esse carro ele compensa de uma maneira diferente, quer ver? Eu estava pensando num exemplo que eu poderia dar. Tem um carro que eu andei, um amigo meu tinha, o pai de um amigo meu na época do colégio, ele tinha aquele Citroën BX, não sei se já ouviram falar. E eu lembro que o pai dele levou a gente algumas vezes no colégio, né? Às vezes a gente ia a pé, às vezes a gente ia de carro, às vezes meus pais levavam a gente e tal. E uma vez a gente foi com o carro dele, né? E o interessante do carro é que ele tem suspensão ativa. Não sei se alguém já teve a oportunidade de andar de suspensão ativa, é no mínimo curioso, tá? Porque você tá andando a suspensão ativa, ela compensa. Vamos dar um exemplo numa lombada, vai? E eu estava sempre no banco de trás, né? Então, na frente eu cheguei a andar que ele queria mostrar uns negócios pra gente, mas no banco de trás é mais evidente. Então, vamos pensar assim, você tá numa lombada no quebra-mola, as rodas da frente levantam e a tendência nas rodas de trás, parece que você, o que eu quero dizer é assim, ele só sobe numa lombada. Não tem aquela sensação de você sobe e desce numa lombada normal no carro comum. A suspensão ativa, você sobe, mas ela nunca desce, você não sente impacto de puff, sabe? Parece que você só levanta, depois ele vai compensando, ele vai baixando devagarinho, né? É uma ideia parecida que eu achei na 12C. O carro parece que ele tenta compensar. Por conta disso, você não sente a porrada, mas você fica um pouco ondulando no banco, vai? Você fica assim, só subindo, é esquisito. É uma ideia boa. Foi provado depois que algumas coisas é interessante. Ainda prefiro, na minha opinião, o sistema, aquele Magnet Ride, né? Suspensão magnética, o Magnet Ride, dependendo da empresa, que a Ferrari usa, que é um sistema desenvolvido pela Cadillac, acho que a Lamborghini usa também, Eu acho, na minha opinião, o melhor tipo de sistema que tem. A Porsche tem um muito bom, mas eu acho que o Magnet Ride da Cadillac é um sistema melhor que esse. Então eu entendo o pessoal falar que era confortável. Eu falei, olha, a gente está andando num país como o Brasil, que, como o Corny fala, solo lunar, ou então, não é uma questão de solo lunar, é que a gente, ele não fala mais solo lunar, ele falou solo de São Paulo, né, porque está um outro nível de lunar, sabe, para mim está pior até. Então, num país de primeiro mundo, eu entendo que essas ondulações ele vai compensar, mas você cair num buraco, não necessariamente. Eu não sei exatamente como o sistema vai interpretar. A gente passou num bueiro, você sente ele compensar, você não sente tanta pancada, até que a gente estava devagar, mas é diferente, é no mínimo curioso, né? Algumas coisas interessantes sobre a 12C, que esse carro teve bastante recall, como eu falei, né? A gente tem algumas fotos aí. Recalls que teve o negócio do sensor da porta, teve recall de motor, teve a versão que você poderia ter uma atualização de 620 para 650 cavalos, perdão, de 600 para 620, teve amigo nosso nos Estados Unidos que conseguiu esticar essa potência oficialmente McLaren até 650 cavalos, né? A de 600 cavalos original, ela já andava, tem uns que falam que andava até mais que a Aventador. Eu sei que a 620 de potência cavalos em cima desse carro já anda mais que um Aventador normal, né? Deixa-me ver o que mais. Sensor da porta, acho que teve uns 2 recalls. Motor teve. Então, o motor é uma derivação que a gente vê até hoje, né, na 600 LT 3.8 V8. E a gente teve nesse do recall, veio um gringo pra cá, tem até ele no Facebook hoje. Ele era da Alemanha, ele veio fazer um dos recalls nesses 2 carros até. Ele veio acho que 2 vezes pro Brasil, que eu ouvi falar. Na segunda vez, infelizmente, não pagaram ele, que eu ouvi falar. Até mandei mensagem para ele na época. Por conta disso, o Brasil ficou um pouco queimado com a McLaren. Hoje, eu acredito que hoje quem está com a bandeira, que é o grupo Eurobike, aliás, abraço a todos da McLaren, Viviane, Bruno, Anderson, Henry, todos sempre trataram a gente muito bem lá, um abraço para eles. Eles devem ter resolvido isso, obrigado a resolver isso, né?
Então hoje traz mais segurança, mas a questão que a gente teve, começou a ter problema nas 12Cs. Arrumaram alguns recalls, algumas coisas, só que teve uma história em especial que eu estava passando na frente de um restaurante famosíssimo aqui em São Paulo, restaurante nobre, óbvio, de alto padrão, e eu vi uma das 12C lá na porta. Eu estou falando 12C, MP4 12C, que eu acho que só 12C não tem no Brasil, todas é MP4 12C. E eu vi e falei, caramba, o cara jantando com uma McLaren no meio da semana, né, legal, tal. 3 dias depois, acho que foi um sábado, eu passei de novo na frente do restaurante e vi de novo o mesmo carro lá. Até eu comentei com o segurança que a gente conhecia lá. Caramba, o cara gosta daqui, hein? Ele falou, esse aqui? Eu falei, não, esse carro tá quebrado. Eu falei, como assim quebrado? Não, esse carro tá parado aí faz quase uma semana. Ele não vai nem pra frente e pra trás, ele travou. E a porta de lá não tá abrindo, a porta do passageiro, né? E putz, grilha agora. Eu falei, estão vendo como é que vão fazer, porque o carro tá travado, ele não vai nem pra frente nem pra trás, vão ter que arrastar ele daí. Eu falei, nossa senhora. E cara, aí teve essa questão de não terem pago o gringo pra McLaren, né? Que assim, meio que contrataram um cara lá fora para fazer os recalls dos carros, trazer o computadorzinho para fazer o recall, só que tipo, ele veio, o que eu vi ficar 2 vezes, na segunda vez não pagaram o cara, a McLaren. Então não liberaram mais o cara e deram um bloqueio lá. Tempo depois a gente viu o pessoal do Chile aqui, veio o 650S, aquela 650 acho que é Sprint, né, que é de corrida. Aí, acho que quem trouxe, eu não sei se foi na época quem foi, eu não vou saber. Tiveram que pagar, eu acredito, e fizeram recall nos carros, né? Acho que todo proprietário teve que pagar, teve uma 12C pagar. Até uma galera perguntou na época, né? Puta, vale a pena a 12C? Fica num preço bom. Eu falei, cara, não vale a pena pegar uma 12C. Pô, mas por quê? Eu falei, tá, não tem computador. Ninguém tem aqui no Brasil, os caras vieram do Chile aí, mas tipo, você tem que chamar os caras, tem que contratar. Não sei que você gosta muito do cara, você tem muito dinheiro, aí você tá disposto a pagar, você paga a viagem do cara, o trabalho dele e já era, né? O cara vem, passa um dia aí, depois ele volta pro país dele. Então, cara, a McLaren virou, infelizmente, você virou um mico, assim, por um tempo, né? Até graças a Deus tem a McLaren do Brasil, então hoje ter uma 12C é mais tranquilo, né? Com esse gringo a gente até jantou uma vez, foi um dia à noite, o Leone tinha avisado e tal, só falava alemão e inglês, quando estava inglês com ele, né? Muita gente boa, contou várias coisas sobre P1, desenvolvimento do carro, como é que estavam sendo as coisas que eu não tinha lançado ainda, né? Puta, foi legal pra caramba, assim, tem boas lembranças de algumas coisas. A gente não tirou foto na época dele, infelizmente, tem no Facebook gente boa. Referente à força do carro, né? Quando deu a primeira acelerada do Jay, eu vi a força, principalmente carro turbo, eu falei, tá, impossível esse carro andar com uma 450 acompanhar esse carro é muito mais forte que uma 458, né? Então eu falei, puta, eu vejo os reviews lá fora, tipo 458 não dá. Se tiver 458 andando porta a porta numa reta, tá mexida, não é possível andar tanto assim, né? Mas a suspensão, como eu falei, é esquisita, é diferente. Eu prefiro a suspensão magnética, já tinha na 450, já tinha na 599 na verdade, né? Mas assim, ok, isso é só uma questão que tem que conviver mais com o carro, você ter uma opinião. Dá mais confiança na Ferrari, que você tem aqui, tem vários dependentes, tem vários aparelhos fora da oficial, então dá pra você fazer um review, uma revisão nesse carro. E a questão que é o seguinte, a McLaren pareceu ser um pouco delicada, 12C. Foi a única McLaren que eu andei na minha vida. Foi nesse carro em especial, coloquei aqui por acaso na laranja mesmo, né? Até tem um trecho do vídeo, vou deixar sempre card lá em cima, que é o do onboard, que a gente passa na frente da Lamborghini de São Paulo, né? Tem Aventador e acho que tem uma Gallardo na porta, não me lembro agora. Dá uma olhada lá. E foi a única vez que eu andei, não é que eu fiquei com uma má impressão, mas é que eu assim, o que eu costumo dizer, né, minha opinião geral sobre o carro. Eu acho o carro lindo, eu acho mais bonito que a 650S. É um carro que na minha opinião vai envelhecer melhor que a 570S ou 540. A questão é que eu acho que a McLaren perdeu um pouquinho o time na minha opinião. E com essa questão aqui no Brasil ficou um negócio meio esquisito, sabe? De ter um carro desse. E eu acho, na minha opinião, que quando você vai comprar um carro esportivo, ele não tem que ser só bom. Ele é bom, ele é um carro bom, apesar dos recalls, mas você resolve. Hoje já deve ter tudo resolvido, já está 100%. Você ter um carro desse tranquilo, teria fácil, tá? Vai ser uma coleção, teria porque pela segurança provavelmente da McLaren do Brasil. Mas a questão é que eu acho que um carro ele não tem que só ser bom, ele tem que te pegar pelo coração, né? O Jeremy fala isso daí, acho que no episódio do Zonda S, do Ford GT e de uma 430 Spider, né? Que o carro você compra com o seu coração, não com a tua cabeça. Exatamente isso. Então, por exemplo, a experiência mais tive
tive com um carro desse assim, que eu tive essa sensação, foi o 992, o Carreira S, que a gente gravou no Amigos por Carros. Carro excepcional, não tem defeitos. Pouquíssimas coisas que eu falei do câmbio, que ele é adaptativo, não podia não ser e tal. Mas é um carro que eu saí com a mesma sensação desse carro, eu saí assim, com a mesma sensação do Nissan GT-R e o R35. 3 excelentes carros. Mas que eu acho que o carro não tem que ser só excelente, ele tem que te pegar emocionalmente. E esse carro não fez isso comigo. Com a 458, é ronco, é sensação, a linearidade, cara, é tanta coisa legal. Eu acho o design mais bonito da 458, mas eu acho esse carro bonito também. Mas isso é uma questão, opiniões só, né? Opinião é relativo. Mas eu saí tão feliz da 458, andei algumas vezes, até dirigi uma Spider, né? Lá na Itália. Mas eu acho que esse carro, assim, eu não andei, quero andar numa 720S, o Corne até andou, tenho a oportunidade de dirigir. Quero andar numa, acho que eu já estava feliz com uma 570S, para ver como é que é o naipe, como é que está agora, e dirigir mesmo, né? Para ver como é que é o naipe do carro, para ver qual a diferença dele referente a desse carro. Mas é o que eu falei, eu saí meio assim, o que você acha? Eu acho legal, teria, depois de muitos carros, mas eu teria sim. Por quê? Não pegou emocionalmente. Então, é um carro assim que eu olho, quando eu passo algumas na avenida, tem aqui algumas em São Paulo, tem vermelha, tem preta, tem prata, tem branca. E eu olho assim, feliz de ver o carro, mas é tipo, puta, eu esperava tão mais desse carro, sabe? A McLaren tinha tudo para ser um negócio, mas é uma opinião só, né? Deixa eu ver se eu falei tudo. Ah, uma curiosidade também. Se eu ponho esse vídeo aqui para vocês verem. A gente estava em um certo momento, aqui tá os dois carros juntos, umas fotos. Ao longo da edição eu vou colocando aí para vocês verem, tá? Então as fotos do Daniel Coracho também, aqui também, eu acho, tá? Eu vou dar uma olhada certinho de que antes for postar. Qualquer coisa eu coloco o link na descrição. Umas fotos legais aqui também. Gustavo manda muito também. Ah, tal da Penis Wheels, né? Adivinha por que chama Penis Wheels, né? Dá pra ver o desenho, né? Veio... Esse carro tem até... Essa roda tem uma roda parecida até hoje na McLaren. Puta, essa roda não é feia, mas se vê o desenho você fala, é realmente horrível, jamais teria essa roda. Somente que eu falei com os proprietários e ele falou, puta, é mesmo, agora que você me desanimou, porque eu tinha reparado isso, né? Tá. Um dos meninos, tava o Lucas, tava o Roberto, tava o Ian, tava o Gustavo, o Matheus, tava o Vinícius Martins, também irmão do Matheus. E um dos meninos gritaram uma hora lá, que eles estavam na frente da Majestic, isso era madrugada, tá? Falaram assim, eu acho que tá vindo uma Lamborghini descendo a avenida. Aí a gente foi, olhar que tava até um horário. Era 2h54 da manhã pra gente fazer esses vídeos e tudo mais, tomadas e tal. Aí eu falei pros meninos, cara, que? Aonde? Não é possível, o cara tá andando... Isso aí era de um sábado, de um domingo pra segunda. Então, na verdade, era segunda, 2h50 da manhã. Cara, não é possível. Não é possível o cara tá andando essa hora com uma Gallardo, né? Cara, aqui o vídeo. Nossa, quem que fumou isso, cretino? Será que fui eu? Porque parou bem na hora. Acho que não era eu, não lembro. Bom, aí tem essa daqui indo aqui também. Cara, aleatória, era 2h50 da madrugada. Tem outra aqui também. Ah não, aquelas duas descendo. Esse aqui eu vou entregar quem que tava aqui. Uma Gallardo prata ou era branca, não dá pra ver direito aqui. A gente olhou e tal, acho que foi o Gustavo que falou. Cara, sabe quem que era que tava? Seu Jorge. Já ouviram falar no Seu Jorge? Ator, cantor, ele fez acho que Cidade de Deus e fez Tropa de Elite 2, né? Cara, era ele. Depois a gente descobriu que ele é um petrolhead. Até foi legal porque quando... Assim, eu não reparei na hora, né? Eu vi o carro passando, não lembro se era eu filmando, tá? Eu tô com os vídeos, depois eu vejo qual câmera que foi. Aí eu falei, tem certeza, cara? Eles falam Seu Jorge, eu falei, Seu Jorge é um cantor, não é? Aí os meninos buscaram, eu sei quem que é, sei, eu sei quem que é. Eu falei, eu sei, o cara da Cidade de Deus, eu sei quem que é, esse cara é bom ator até, eu gosto de legal o trabalho dele. E beleza, será, não sei o que, beleza. Algumas semanas depois a gente viu a mesma Gallardo passando e era ele dirigindo. E ele sempre foi muito solícito com a gente porque a gente não conhecia, nunca bati um papo com ele, um abraço pra ele se ele ver esse vídeo, mas foi engraçado que ele passava, e a gente falava, não, o Seu Jorge ali, a gente dava tchau, ele falou, rapaziada, beleza? Cara, bizarro. Ele passou algumas vezes na avenida assim, no Ipiranga, ali no posto, passava devagarinho, cumprimentava o pessoal assim, gente boa, bem solícito, achei legal pra caramba. E eu falei, cara, qual a chance, velho? Tipo,
uma celebridade passando no meio da, tipo, 2 e pouco da manhã com uma Lamborghini passeando. E ele não veio, ele veio lá de cima bem devagarinho, ele não passou no pau aqui, ele foi bem devagarinho, passeando mesmo. Legal, né? E eu acho que é isso aí, gente. Alguns comentários referente... o último que eu gravei, Lotus 111S Gold Leaf, né? 3 pessoas me enviaram foto aí. Primeiro Henry lá do Rio. Esse foi Jacarepaguá. Tá, foto ruim, hein, meu? Olha, qualidade horrível, resolução merda, não sabe enquadrar, com sombra. Nossa, péssimo fotógrafo. Um abraço, Henry, pra você. Aí é óbvio que agora a gente vai num outro nível, que aqui é o Jefferson Félix. Eu vou deixar as páginas dele, vai aparecer aí na tela se seguirem eles. O Henry não precisa seguir não, ele é só um amigo gente boa. O Félix ele manda bem nas fotos mesmo, né? Então ele tem... Também eu acredito que seja Jacarepaguá, né? Ele tem uns Golden Leaf. Nunca mais vi esse carro, vi só naquele vídeo lá, nunca mais. Aquele vídeo não, naquela questão do Box 9, né? Muito bom. Muito legal. Tá do mesmo jeitinho. Queria ver esse carro de novo. Veningar. É isso aí. E também Paulo Borkowski. É assim que fala o seu nome? Desculpa se não é assim. Acho que é Borkowski. Ele mandou uma mensagem falando que o carro está em Curitiba. Olha lá aí. Está em Curitiba. Muito bom. Gostaria de revê-la. Sempre o mesmo carro, né? Porque, como eu falei, a determinação Veningar Kurschnatter era a fábrica de lá, a cidade... A cidade e a fábrica. Fábrica não, concessionária, é isso aí. Deixa eu ver se tem alguma fotinho que faltou. Eu coloco aí como insert pra vocês. Aqui só pra finalizar. Na ponta estaiada. Olha, Touareg, eu tava dirigindo esse carro. Eu lembro que na época esse carro já valia o quê? Acho que uns 50 mil reais. A galera já não queria esse carro. Acho que é isso aí, gente, tá bom? Então, obrigado a todos por terem assistido esse vídeo. Alguns curiosos, aí chegou o chip? Não chegou meu chip ainda, eu estou só com o telefone sem chip, é inacreditável, eu já tentei ligar a central, a Anatel, de quarentena, nada funciona, é inacreditável. Mas é isso, tá? Se você gostou, dá um like no vídeo, comenta sobre o que você quer que eu fale. Naquele meu celular anterior eu tinha escrito muita coisa, mas eu esqueci de passar aquilo pro computador, então... na época eu não tinha feito backup, então paciência, tá? Se tiver de pauta, escreve aí. Vou ver se eventualmente, os próximos que eu devo falar sobre alguma coisa da viagem da Europa que eu fiz em Mônaco, ver como funciona Mônaco, algumas coisas que a gente viu. Do Koenigsegg, preciso gravar do Koenigsegg também. Preciso gravar do Zonda também, que o Zonda acho que são vários episódios, né? Mas em breve eu faço daí, tá bom? E se tiver sugestão de vídeo, como eu falei, comenta aí que fica para um próximo vídeo, tá bom, gente? Então, obrigado a todos, saúde e até um próximo momento. Valeu!